Pessoal, a dica hoje para vocês é de mais um filme dessa série bíblica, né? Aproveitando que a gente está se aproximando do Natal. Antes o recadinho de sempre, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixe seu gostei ou não gostei e principalmente manda mensagens falando se estão gostando das dicas que eu estou passando. O filme de hoje é um clássico de 1953. Eu vou gravar dois vídeos hoje que são a sequência, né? Um para cada filme. O primeiro filme chama O Manto Sagrado e o segundo chama Demétrios e os Gladiadores. O Manto Sagrado, tanto um quanto o outro, são filmes sobre a história de Jesus, praticamente sem a figura de Jesus, né? O que é interessante nesses dois filmes, principalmente no Manto Sagrado, no outro também, mas nesse especificamente, é que são personagens reais, né? Existiram. Inclusive, o Marcelo Galho e a Diana, que são os personagens protagonistas desse primeiro filme, eles são realmente mortos, né, por Roma. Mas a história é meio fictícia, né? Não existem relatos, não existem documentos que provem que a história aconteceu dessa forma. Né? São personagens que existiram na história. Então você tem o Calígula, você tem o senador, você tem o filho do senador, que é o caso. Fato é, são filmes clássicos que poucas pessoas hoje em dia conhecem. O manto sagrado é a história do manto que Jesus utilizou até chegar à cruz. Né? E o tribuno responsável por crucificar Jesus, né, com a tropa dos romanos, ele meio que começa a sentir um remorso, uma angústia quando pega esse manto. E ele se converte ao cristianismo, né, junto a Pedro. Ele confessa a Pedro, ele fala, cara, fui eu que crucifiquei. Aí Pedro até fala uma coisa interessante no filme, ele fala, se Jesus na cruz te perdoou, como eu posso fazer menos que isso? E ele se converte ao cristianismo. E a partir daí, ele deixa claro o seguinte, eu não vou trair Roma, eu não vou trair os princípios romanos, mas eu vou acreditar em Deus. Como Calígula começa uma perseguição aos cristãos logo após a crucificação de Cristo, aquela história da ressurreição e tudo, ele acaba sendo perseguido também, né? E é engraçado porque a Diana, que é a esposa, a namorada dele, né, se a gente pode falar dessa forma para a época, ela mesmo não acreditando no cristianismo, ela é tão leal, tão fiel a ele que ela fala, eu vou seguir. Né? O que se você acredita, eu vou acreditar também. Então a mensagem do filme é uma mensagem muito bonita. É um filme bíblico, épico, então né, não é um filme leve, não é um filme light, não é um filme para diversão, é um pouco pesado, né, até porque acaba que no julgamento final Calígula fala, você renuncia a Roma, você renuncia ou você renuncia a Jesus Cristo. Ele fala, nem outro. Eu sou fiel a Roma, nunca traí os princípios de Roma, nunca deixei de cumprir minha função. Agora, eu não consigo renunciar a algo que eu acredito e realmente eu vivo isso, que é o cristianismo. E aí ele fala, você vai ser condenado à morte. Tá bom. E a mulher vendo isso, ela fala, eu peço permissão para morrer junto com meu marido. O Calígula fala, como assim? Mas você não está sendo acusado de nada. Ela xinga o Calígula, joga tudo na cara dele, que realmente ele era um egocêntrico, louco, sociopata e tal. E os dois acabam, o filme acaba, né? Eles caminhando para a execução e aparece eles entrando no reino dos céus, né? Então, O Manto Sagrado é um filme clássico porque mostra como Jesus foi injustiçado, né, por parte de uma visão romana. Eu nunca tinha visto um filme que mostrasse a visão romana da coisa. Volto a dizer, apesar dos fatos não terem documentação histórica, os personagens são reais. Então, são coisas que podem ou não ter acontecido. O elenco, né, para a época, são atores bem famosos. Você tem aí Victor Mature, Richard Burton, a Jean Simmons, que é a Diana,
Michael Rooney, então Rooney, desculpa, não é Rooney, é Rooney, Michael Rooney. Então é um filme muito bem produzido. E apenas uma curiosidade para encerrar o vídeo. Na minha versão, que é americana, do Blu-ray, a abertura é feita pelo Scorsese. Ele contando a história que ele resolveu ser cineasta vendo esse filme no cinema. E quando abriram as cortinas, ele viu aquela mega produção, né, na época, aquela coisa de 1953, né, então é um filme, na época você não tinha grandes tecnologias, que ele ficou alucinado, ele ficou deslumbrado com aquilo e falou, é isso que eu quero fazer. Então, é muito bacana o depoimento do Martin Scorsese, né, diretor, falando sobre esse filme e como mudou a vida dele. Fica a dica para vocês aí, pessoal. O primeiro filme, né, da dupla, vamos dizer assim, é O Manto Sagrado, de 1953. Para quem gosta de filme bíblico épico, é uma excelente dica. Muito obrigado. Um ótimo filme para vocês. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.